aproveitando o aprendizado ao longo da vida. Isso é um convite para a formação continuada. Mas para nós começarmos esse assunto, e quero te dizer que eu trouxe informações importantíssimas. Pega seu copo de água, um caderno de anotação, porque tem muitas coisas para você refletir aqui. E se gostar desse conteúdo, já dá um like e também envia para as pessoas que você quer que conheçam tudo que temos para tratar aqui. Se é uma educação continuada, eu quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu de você ser criticado pelo que estava fazendo, ou a forma como estava estudando, aprendendo, em nome de uma educação, te educar, te pôr nos trilhos? Ai, como dói isso, não é verdade? Pois é. E que tal se falássemos em feedback construtivo? Tenho certeza que você teria gostado mais. Sim, porque crítica é crítica. E a crítica sempre tem a ver com o ponto de vista que eu estou vendo, percebendo. E quando nós queremos ajudar uma pessoa, não é na crítica, não. Eu abordo o fato, avalio e digo para a pessoa como eu estou me sentindo em relação ao que eu estou vendo. E aí, o que a outra pessoa vai fazer deixa de ser problema meu. Pode ter consequências se for na carreira, no trabalho, naturalmente. Mas como nós estamos aqui falando de aprendizagem continuada, aprender ao longo da vida, o que eu vou ter de benefícios com tudo isso, além da minha carreira profissional? Vou ter saúde cerebral no envelhecimento. Você viu que vantagem? Ah, então eu vou me aposentar e não cessa. Não, porque a aprendizagem que vamos fazendo, os anos escolares que eu vou somando desde o primeiro aninho, vai computar como reserva cognitiva para o meu cérebro. Se você nunca ouviu o termo reserva cognitiva, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Sabe aquela poupança que você vai no banco fazer para ter dinheiro para uma viagem, para alguma situação futura, ou até adquirir o seu imóvel? Pois é, o nosso cérebro também faz poupança, o que é chamado na ciência reserva cognitiva. Ou seja, a modificação do nosso cérebro vai acontecendo e quando nós estivermos em algum momento da vida já aposentados, que nós diminuímos os estímulos que o cérebro recebe, o nosso cérebro vai buscar essa reserva cognitiva, ou seja, vai lá se apropriar daquilo que eu acumulei ao longo da vida. Isso é bom, né? Então, ou seja, tudo que você fizer não vai se perder. Então, aproveita, estuda, lê, faz cursos. E o que pode computar mais é formar uma reserva cognitiva? Aprender uma língua nova, um novo idioma, a ler livros, mas não sempre do mesmo assunto. Aprender coisas novas, diferentes, graus de desafio crescente. Aí sim, a sua reserva cognitiva está garantida. Porque depois de uma certa idade, e a ciência também fala em torno de 38 anos, nós não aprendemos muita coisa nova, não. E o que o cérebro faz? Entra numa zona de conforto, porque nós podemos estar ativos na vida, mas sem dar estímulos adequados para o nosso cérebro. Vamos voltar para o aprender, então? Já falamos de reserva cognitiva, e eu quero agora trazer para você um outro ponto, mundo VUCA. Já ouviu falar nesse termo? Sim, porque o mundo está em constante mudanças, e a sigla VUCA ela quer dizer vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Quanto mais eu tiver clareza mental para a tomada de decisões, pode ter certeza que o aprendizado para o resultado das minhas ações será muito mais assertiva num mundo que está constantemente mudando, que hoje é uma lei, funciona do jeito e amanhã já não vale mais. Tanto é que antes uma mudança acontecia a cada 100, 200 anos, era muito longo. E agora tem estimativas que passamos por mudanças de 10 em 10 anos. Olha,
a rapidez que o mundo está. Então, clareza mental para a tomada de decisões, para nos dirigir com assertividade às decisões no mundo de mudanças é importante. Lembre-se da sigla VUCA: vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Tudo isso nós conhecemos no nosso dia a dia, porém talvez você não tenha ouvido a sigla. Mas agora eu tenho mais uma novidade para trazer para você. Acredito que é porque, para mim, tem em torno de 1 ano e meio, e eu quero dizer para vocês que eu tive a experiência de usar o metaverso. O que é isso? Você deve estar dizendo. Sabe aquele óculos estranho que é praticamente fechado e parece que a pessoa não está olhando para nada, só que lá dentro está passando um filme, uma realidade virtual em 3D. Você vê todos os lados, todos os movimentos. E eu tive a oportunidade, quando eu estava visitando a minha filha e o genro na Irlanda, e ele tem um aparelho desse metaverso, tanto a mim quanto ao meu esposo, ele deu a oportunidade de a gente experienciar. E, pasme, tem uma experiência que a gente estava numa sacada do edifício com vidros transparentes. Foi incrível, emocionante. E olhar para todas aquelas dimensões da realidade é incrível. Bom, estou trazendo esse tema para falar em educação, porque hoje se fala que está sendo estudado o metaverso para a educação. Tem um ponto que é favorável, vamos pensar no estudante de medicina. O estudante de medicina hoje, para entender o corpo humano, o que ele precisa? Precisa de cadáveres, pessoas que gentilmente doem seus corpos em vida para que depois que façam uma passagem com a morte, eles possam ter seus corpos estudados e assim a medicina avança e nós temos melhores resultados para a nossa saúde. Agora, na educação, então a proposta passa por um detalhe, que o indivíduo, que nós, personalidade, tenhamos uma disciplina para mergulhar sozinhos na educação. Olha o desafio que isso propõe. Então, mais uma novidade, se você não sabia. Eu quero compartilhar agora é algo que é muito, muito importante para a educação, para uma educação continuada, porque, sim, é para toda a vida. São os 4 pilares da educação para o século XXI, segundo a Unesco. Você já conhecia? E se você já ouviu falar, com certeza é um tema que não falamos com tanta frequência e é importante sempre recordar. São eles os 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Percebe a importância disso tudo para o nosso mundo? Primeiro pilar é o pilar do aprender a conhecer. Conhecer algo novo ou continuar passa por motivação. Sim, se não há uma motivação, nós não nos impulsionamos. Ivan Izquierdo diz que nós não nos motivamos a aprender a comer se não temos fome. Não nos motivamos a aprender a beber água se não temos sede. Ou seja, aprender precisa de um movimento interno para entrar em ação. Motivação para ação. Mas tem uma coisa que acontece após isso tudo, é o movimento da recompensa, que o nosso cérebro vai ficar muito feliz e estará nos facilitando o próximo passo, porque eu digo o que vou fazer, entro em ação, vou lá e faço, e aí sim, uma área do nosso cérebro diz, ok, você é confiável, e agora eu vou te ajudar, e estou com você, vai ser mais fácil da próxima vez. Então, se propõe a fazer algo, vá lá e faça, e é só com você. Ninguém poderá te dar um parabéns tão gostoso quanto aquele que você irá sentir por ter feito. O segundo pilar é o do fazer. Segundo pilar, fazer, nós não aprendemos se não tiver prática e experiência. Sim, porque o nosso cérebro, segundo
Suzana Herculano, ele aprende por repetição e erro. Ou seja, aprender é um processo continuado e a experiência é fundamental para fundamentar este pilar. Muitas vezes nós temos uma informação maravilhosa, nós damos conselhos lindíssimos. Agora, a prática, não colocamos em prática. Conhecimento sem aplicação na prática não se torna sabedoria. Então, em qual estágio você está? Lembre-se que sempre é hora de começar a aprender, a mudar comportamentos e a mudar hábitos. Vamos para o terceiro pilar, que é o pilar do conviver. Ele nos diz que nós temos no cérebro neurônios especializados que nos fazem conectar com o outro, nos colocar no lugar do outro. São os neurônios espelhos. Olha que maravilha! Olha a sabedoria do nosso corpo. Eu acho o máximo isso. O que isso nos traz de benefício? Desenvolve a empatia, desenvolve o respeito pelo outro, desenvolve uma forma nova de compreender e estar com o outro. Porque se eu não sei me colocar no lugar do outro, sentir, viver o que o outro está tendo de experiência, não há uma verdadeira compaixão. Então, aprender a conviver é facilitado porque temos neurônios especialistas no nosso cérebro. Eu consigo sentir o que o outro sente se eu tenho algo semelhante em mim, por isso espelho. Eu só sinto o que de mim se espelha no outro. Mas aqui também tem uma verdade. O outro me deixou irado. Lembra? Neurônio, espelho. Ou seja, o que de você viu refletido no outro com aquela atitude e aquele comportamento, aí é mais fácil dizer, o outro me deixou assim. Ele apertou um botãozinho em você, você nem percebeu. Vamos parar com isso? E quando eu vou dizer, outro me deixou irritado, você pode até dizer na hora, porque tudo é treino, é avançar no conhecimento. Mas depois, vamos ser sinceros, pelo menos antes de dormir, você pense, o que em mim fez com que despertasse essa ira com o comportamento do outro? Vamos ser sinceros? Eu conto com você para nós aprofundarmos esse pilar. Falta não falta? Aprender a ser. Segundo Deleuze, é o pilar que envolve todos os demais. Porque é aquele pilar da maturação do ser. Aonde que ele se expressa? No nosso lobo frontal. Ele está relacionado à autorregulação. O que é essa autorregulação? Controle da nossa conduta. Olha a sabedoria do ser. Aquele indivíduo que não tem ações direcionadas, controladas, com uma ética, com uma boa conduta, há sim um desequilíbrio no seu lobo frontal e as suas ações, seu cérebro executivo não tem uma autorregulação adequada ou não teve lá na infância e cresceu porque não teve um conhecimento e uma direção adequada, uma maturação. Ou seja, ensinar as nossas crianças a autorregulação, a inibir determinados impulsos, a disciplina, a conhecer o seu limite e o limite do outro, vai tornar um adulto que vai ter uma conduta que todos nós vamos gostar de estar próximos e conviver com esse adulto. A nossa vida, o nosso ser, o nosso estar na vida, no profissional, e envelhecer com um equilíbrio, com uma saúde mental e física, passa por essa maturação do ser. E assim, eu finalizo esse conteúdo. Foi uma alegria imensa compartilhar esse conhecimento que eu amo. Espero que você tenha gostado e compartilha. Deixe um comentário aqui se você gostou para contribuir com um assunto que é importantíssimo para a nossa vida.